Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Cristo ressuscitado, amém? É uma alegria estar todas as noites, né, aqui com meu esposo, invadindo aí os lares, não é? Invadindo aí seu trabalho, seja onde você estiver vendo este vídeo, não é? Estamos aqui para trazer o melhor, aquilo que, né, temos conhecimento e nos entregamos a isso, né? Principalmente meu esposo, que fica aqui debruçado nos livros, nas pesquisas, né? Também vendo muitos vídeos para absorver o melhor. E estamos aqui com muita alegria e desde já pedir a você, como sempre no início e no final, que você dê um joinha pra gente, tá? Um like, que você venha compartilhar e que também se inscreva. É como o irmão Van falou no vídeo anterior, que um vídeo aqui do canal com mais de 1.200 visualizações, não é isso, meu esposo? E não temos, não é, assim, essa quantidade de inscritos. Porém, a gente entende que é um conteúdo que fala a respeito da graça, não é assim, de Bíblia, e não é muito atrativo para muitos. Porém, você gosta, então tem curiosidade, se inscreva. Meu esposo, venha cá. E dê boas-vindas aí. Amém. Graças, paz, irmãos, bendito seja Deus. Amém. Sou o irmão Van, irmã Luciana. Isso. E esperamos poder lhe ajudar, trazendo, né, conhecimento da graça, Isso. de termos teológicos, escatológicos. Muito e bom. Quem sabe, né, Deus esteja nos usando neste momento, em cada vídeo, em cada mensagem, em cada versículo. Dois pequenininhos paraibanos aqui no da meio- cidade de Cabedelo. No meio de um oceano de pós-doutorados, Gigantescos, né? de Estudiosos. gigantes, né? Mas que a gente vê cada aberração, absurdos, ignorantes, doutores ignorantes a respeito do Evangelho, né? Quando diz que o homem aqui, esse que eu falei no vídeo retrasado, que o homem, ele tem que lutar pela sua regeneração, pela sua renovação e para lutar para não pecar. Isso. E não ir para o inferno. Misericórdia. Então, Forte. irmãos, e são pós-doutorado. Mas não vamos ficar. Tá rolando ali, irmã? Eita, meu esposo, eu Aqui esqueci. é o Bora marcar lá. aqui o tempo da O gente. tempo, porque a gente agora, não sei se vocês estão percebendo aí, mudou um pouco a imagem, a gente se via, né, assistindo, gravando. Agora colocamos as câmeras traseiras do celular para ver se melhora um pouco, porque as imagens estavam horrorosas. Tava. Então- Era faísca para tudo quanto é lugar. Irmã Luciana, Vamos lutar para melhorar, então. vamos. Né? Tem que dar uma melhorada. Irmãos, vamos aqui. Isso. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nós estamos falando sobre regeneração, certo? Que também vai bater lá no homem que Deus, aquele que Deus gerou, né? Aquele que foi nascido de novo. O diabo não, o maligno, Isso. né? Que não é Satanás nem diabo, não lhe toca. Então, aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração. Já de cara aqui, lavagem aqui não é batismo em tanque batismal, nem no Rio Jordão, nem na praia, nem em lugar nenhum. Aqui não é batismo com água. Aqui foi o batismo na cruz, o batismo no Espírito Santo, o batismo em Jesus, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmã Luciana, essa regeneração foi feita a regeneração foi feita em Cristo. A degeneração, que é o contrário, que foi a queda, regeneração para cima, Deus, Cristo, degeneração para baixo, Adão, pecado, desgraça, depravação total.
Então, a degeneração que foi feita em Adão e com Eva, antes da queda, então o homem era um ser semideus, ele não tinha morte espiritual nem moral antes da queda, era um homem que tinha comunhão com o Espírito, Deus passava lá na virada da manhã, e só tem um vídeo sobre isso, para a gente se lembrar, para você ter uma ideia, o que aconteceu na cruz, que Cristo fez isso aqui com a sua igreja, com o seu povo, com o seu escolhido, ou seus escolhidos. Então, Adão vivia, era um semideus, semi-eterno. E o interessante é que eu estava vendo outro erro, como é que eu vou dizer, irmão? Outro erro absurdo. Olha o que eu vou lhe dizer aqui. De um pós-doutor. Mas ele está aí, irmã Luciana. O povo bate palma, dá glória a Deus e aleluia pelos erros teológicos. Mas isso é porque não pesquisam. Exato. É verdade. Não pesquisam. Então, aplaude, como a gente comentou num vídeo passado, que não vão em busca para ter certeza se realmente aquele pastor está falando certo. O camarada é pós-doutorado, né? Quem vai bater ele? Se for de frente, ele vai ter disciplina, o crente que for vai ser disciplinado. Então, e se discordar é um herege. Pois é. Então, um pastor, e aliás são vários que eu já ouvi e já vi, né, assistindo no YouTube, ele diz que Adão, ele foi feito eterno. Adão vivia eternamente. Ele fala meio assim, ele. Irmão, Adão foi, quando Deus criou Adão e Eva, formou. Agora o cara, irmã Luciana, o camarada é bom de lábia, é bom de conversa, ele tem não sei quantos diplomas teológicos e faculdade, dá aula em várias faculdades no Brasil, foi também para o exterior. O camarada é bom de diploma, agora, de conhecimento, fraco. Dizer que Adão, quando Deus formou Adão, ou já formou Adão eterno, é fraco, irmão Luciano. A Bíblia não afirma isso, que quando Deus criou ou formou Adão, o formou como um eterno. Não, Adão iria ser eterno caso ele comesse da árvore da vida. Aí, ó, pastor, entenda aí, pastor, o senhor esqueceu desse detalhe. Havia uma condição para isso. Exatamente, justamente. Então, Adão e Eva eram semideuses, semi-eternos, não tinham provado ainda da eternidade, porque é tão verdade que quando eles pecaram, morreram. Viveram 930 anos só e parou ali. Eles não eram eternos, eram pastor? Não era, pastor. Então, na condição, Adão, na condição de comer da árvore da vida, para viver eternamente. Gênesis capítulo 3. Irmã Luciana, olha o que é que diz Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 22. Olha só. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem, Adão e Eva, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Doutor, pós-doutorado, graduado, bitolado, tritolado e atolado. Bitolado mesmo. Bitolado na falta de conhecimento. O senhor esqueceu de Gênesis 3:22, doutor. Adão não foi criado eterno. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus os expulsou do jardim. Então, Adão teria esta possibilidade de viver eternamente. E por que Deus não permitiu que eles vivessem eternamente, o casal? Porque eles estavam agora em degradação, depravação, no pecado. Ou seja,
Adão e Eva estavam vivendo na sua natureza carnal, humana. Outra coisa aqui, o casal recebeu uma ordem direta de Deus. Essa ordem aqui, irmã Luciana, capítulo 2, versículo 15. Isso tudo veio à depravação. E foi através disso aqui, dessa desobediência, que entrou o pecado e entrou o quê? A degeneração. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então essa ordem Deus deu diretamente a Adão e também passou para Eva. O casal recebeu esta ordem para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que eles comessem, iriam morrer. Beleza? Tranquilo? O casal recebeu a ordem direta de Deus. E agora uma coisa aconteceu aqui, irmã Luciana. Muita atenção aqui agora no que eu vou lhe mostrar. Não coma da árvore, Deus disse. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Deus disse que eles não comessem. Olha, o que aconteceu, irmã Luciana, com Adão e Eva, Tiago vai relatar lá na frente o que aconteceu aqui. Adão e Eva, quando Eva viu isso aqui, ó, olha, irmã Luciana, olha que coisa interessante. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Agora, capítulo 3. Olha o capítulo 3 e o versículo de número 5, irmã Luciana. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, a conversa de Eva, né, com a sua natureza humana. Eva conversando com a sua natureza, com seus pensamentos, com seus delírios a respeito daquela árvore. Eu como ou não como? Deus disse que eu não comesse. Que se comer, eu vou ficar, né, sabendo do bem e do mal, né, e eu vou ser conhecedora, vou ter entendimento das coisas, né, que eu não conheço, das coisas profundas do meu eu. E despertou isso em Eva. Agora veja aqui, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então esse desejo de Eva de ser como Deus despertou nessa sua natureza carnal, sabendo o bem e o mal. Agora olha o 6. E viu a mulher. Luciana, presta atenção aqui. E você do canal Metanoia da Graça. Olha o que é que Tiago vai falar disso aqui, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela viu, sentiu o desejo de comer. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, a árvore agradável para dar entendimento. Agradável. Eva percebeu em si que aquela árvore era agradável aos seus olhos para dar entendimento. Ou seja, Eva sentiu o desejo. Um desejo ardente, um desejo profundo, um desejo incontrolável. Eva, na verdade, já estava dominada por isto aqui, ó. Eva estava dominada por isto aqui, irmã Luciana. Olha que coisa grande. Agora vamos lá para Tiago. Presta atenção. Eva estava dominada por um mal que estava nela e se manifestou. Esse desejo aqui estava em Eva aqui, ó. Estava dominada por isso aqui. Vamos aqui agora para Tiago. Deixa eu achar Tiago. Aqui, amor. Pronto. Obrigado. Tiago capítulo 1, versículo de número versículo 12. Deixa eu ver o 12. Aqui. Agora vamos ler aqui com calma, devagar. Preste atenção. Eva sentiu um desejo. Eva sentiu algo forte dentro dela. Algo que o impulsionava para que ela pudesse também participar do conhecimento do bem e do mal. Quem despertou aqui foi o diabo? Não, foi
A serpente era o diabo, era Satanás. Vamos ver se era. Vamos ver quem despertou esse desejo, este mal em Eva. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13. Olha o 13. Ninguém sendo tentado... Eva foi tentada? Foi. Ah, mas a religião evangélica, eu dizia que foi Satanás que tentou Eva. É verdade. Que foi Lúcifer, que foi o anjo caído, que foi o diabo. Não, que foi o demônio do dinheiro. Não, preste atenção. Cada um que foi tentado. Olha por quem Eva foi tentada. Olha o demônio que tentou Eva. Olha só. Olha o diabo. E olha que quem falou isso foi Tiago, hein? Tiago era um judeu, né? Lei pura. Era. Mas ele admitiu aí tranquilamente. Eva sentiu o desejo. Eva foi tentada a praticar, a desobedecer. A tentação. Agora, olha quem tentou Eva. Veja se foi o diabo, se foi Satanás. Ninguém. O que você entende por ninguém? Poucas pessoas? Algumas pessoas. Umas sim, outras não. Não, ninguém é ninguém. Não é nada. Ninguém é qualquer pessoa no mundo todo. Uma pessoa como milhões, se disser ninguém, pronto, é ninguém. Fechou, ninguém, nem nada. Ninguém sendo tentado. Eva foi tentada? Foi. Diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Já vou falar sobre esse mal aqui. No que é que o grego fala sobre este mal? Deus não pode ser tentado pelo mal. Será que este mal aqui é o diabo que tentou Eva? Foi Satanás. E a ninguém tenta. Agora olha o 14, irmã Luciana. Olha o que aconteceu com Eva. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eva teve isso aqui, ó. A própria concupiscência de Eva foi que lhe a impulsionou. São os seus próprios desejos. Exatamente. Quer comentar, irmã Luciana? Irmão, eu não queria falar sobre isso para não sair aqui, né? Mas está dentro disso aí. A gente fica viajando assim, tudo isso, vendo a pequenez do homem, né? Adão e Eva. E Deus ter proporcionado todo esse cenário, sabendo que o homem iria cair. Isso é um mistério. Exatamente. É um mistério. Sabe? A gente tem que ter consciência disso. Como a gente está focado aqui em trazer a realidade para você, então nos arremete a pensar isso, né? Então, assim, Deus não sabia? Sabia. E por que Deus fez isso? Porque Deus permitiu. Não é? São coisas que não cabe a gente, né? Dizer assim, mas Deus, para que o Senhor fez isso? Deus podia... O motivo Deus tem. Não é? O Senhor tem um motivo dele. Por quê? E é aí, irmã Luciana, não cortando seu raciocínio, me perdoe, é aí que entra a classe, como é que eu chamo? Eu já tenho também uma coisa para falar. E é aí que entra a classe dos ateus. Eles estão entrando, eles entram forte aqui. Com força. Como é que um Deus permite que inocente peque e seja lançado no inferno? Isso. Aí vem uma questão também, viu? Para vocês que dizem, não é? Os doutorados e outros, que dizem que o homem tem poder de escolha de salvação. Verdade. Pega Adão, o livre-arbítrio, né? Pega Adão e Eva. Quem fez isso com eles? Eles queriam estar ali? Não. A Bíblia diz que o Senhor fez Adão do pó da terra. Depois deu um sono profundo a Adão, porque viu Adão só. Vai da costela de Adão, ele cria mulher. Eva, dá o nome a ela de Eva. Adão, o homem Adão e a Eva. Nós estamos falando de acordo com o que o texto apresenta. Tá aí, né? Tá aí. Aí vai, constrói esse cenário e diz, olha bem o que é que Deus faz.
Aí diz, por isso que os ateus entram pesado, não é? E aonde você vê o livre-arbítrio aí? Também, né? Dos pastores que dizem que o homem tem. Deus pega esse casal, coloca dentro de um cenário e ainda diz a eles, não coma, não faça. Exatamente. É como se ativasse, não é? O pensamento, é como uma criança. Aqui pertinho tem uma tomada. Os pequenininhos da gente, a gente, né, faz isso. Não vá não que dá choque. A criança vai fazer o quê? Vai lá. Ela vai na tomada. É tão ligeiro que você sabe disso. Quando a gente diz não pegue, já tem arrancado. Então assim, foi o que houve segundo o que a gente tem nas mãos, segundo a Escritura. É que o nosso Deus disse ao casal, não faça. Mas estavam dizendo aquilo para duas crianças. Exatamente. Eles foram lá e fizeram. Então assim, são coisas, irmãos, sabe? Que não adianta estar discutindo, não adianta estar ferindo né, a um e a outra. A gente está falando em termos teológicos e escatológicos. Agora, a pessoa em si, a gente não pode ferir de maneira nenhuma, chamar palavrão, dizer isso, aquilo outro, você Você é pode isso. discordar, tem todo o seu direito de não aceitar. Direito, mas só que fica essa interrogação, viu? Então, assim, nesse pensamento, o que é que você diz? O homem tem direito de escolha? Aonde? Exatamente, irmã Luciana. Então, irmã Luciana, aí aqui o texto diz, Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso. Deixa eu colocar nessa tradução aqui, Luciana, para ver o que diz, né? Essa outra tradução que diz. A tentação vem de nossos próprios desejos. Olha só isso. Que nos seduzem e nos arrastam ao pecado, a ceder. Então Eva foi atraída, esse Satanás, né, esse diabo, né, lá de Gênesis, cada vez mais, Luciana, nos vai trazendo, dando convicção, certeza de que a natureza humana de Eva, a tentação vem dos nossos próprios desejos. Não foi nada que veio de fora, conversou com Eva, porque na realidade, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim, eu já. Às vezes a gente se encontra conversando com a gente mesmo. Isso. Como se fosse duas pessoas. E aí, faço ou não faço? Rapaz, mas se eu fizer, vai dar errado. Porque, né, pode dar alguma coisa errada. Não, é melhor não fazer não. Mas tem esse outro meio aqui, tal. Depois você mergulha em si, agora, cai em si. Irmão Van, até para quem já fez tratamento psiquiátrico, já teve um acompanhamento por um psicólogo, o psicólogo, ele ensina a pessoa, eu já fui para uma psicóloga, né? Meu esposo já me levou até. Eu já tive consulta. Então, assim, nos leva a pensar positivamente, porque a mente trava, né? Então, assim, eu tinha traumas, irmãos, de subir num prédio. Então, o médico que eu ia era no 10º andar. Então, quando eu entrava no elevador, eu começava a sentir pânico, pavor. Aí a médica me ensinou, a doutora, né, a psicóloga, a como lidar com essa situação. Isso foi devido a um acidente que eu fui atropelada, né, amor? Fui atropelada e fiquei com trauma dos barulhos, de tudo e etc. Então, a mente tem que ser trabalhada, então a gente começa a falar com a gente mesmo. Correto. E de entrar no elevador, toda vez que eu ia no médico, eu tinha que entrar, eu tinha que ir com meu esposo, ou tinha que ir com alguém aqui em casa, com a família, porque eu não conseguia subir sozinha aquele elevador. Então eu começava a dizer a mim mesma, você consegue, você vai dar certo. Exatamente. Então é isso, a gente começa a conversar mesmo, irmão Van. Então, irmã Luciana, olha que tradução, outra tradução. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Isso. Sendo por esse iludido e arrastado. Então, quando você vem para cá e vai lá para Gênesis capítulo 3, olha bem isso aqui.
Cada um é tentado pelo seu mau desejo, ou seja, pelo seu desejo mau, maligno, seu próprio desejo. A sua carne. A sua carne, o homem exterior, o homem natural. E você vem lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 6, aí você vai começar a ter uma nova visão do que aconteceu no Éden. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então a mulher, quando viu tudo aquilo ali, ela foi atrás. Foi o diabo que disse, vai lá e come. Foi o diabo no sentido de quê? De um desejo maligno dela, carnal, da sua natureza humana. Então você, quando vem para aqui e volta de novo para Tiago, vem lá para Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 14, aí você entende, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal. Então Eva foi tentada pela sua carne, pela sua natureza humana, carnal. Eva foi vencida não por um diabo, um espírito maligno. Eva foi vencida, irmã Luciana, pela sua natureza humana, carnal. Eva já teve o desejo, o mal, que este mal aqui, que eu vou falar já sobre ele, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas toda a raça humana, Adão e Eva, foi tentado pelo mal. Que mal? Porque Deus não... Olha, outra revelação. Pois é. Olha outra revelação aqui agora. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal? Jesus foi. Ele estava em carne. Que toca. Porque Deus não tem corpo físico. Isso. Se liga aí agora. Carne, né? Carne. Deus não tem carne, Deus é espírito. Não é que Deus, ele sendo todo poderoso, não poderia ser tentado pelo diabo. Qual é o problema? Mas o texto aqui diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ó, aqui, ó. O prêmio é aquele que suporta, aqui o 13. O 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Este mal aqui é o mal natureza humana. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não tem corpo físico. Deus não tem natureza humana. Deus não é constituído de nenhuma partícula de carne. Isso. Deus é espírito. Isso. Por isso que ele não pode ser tentado pela carne, pelo mal, e nós somos tentados. Sim. Você é tentado. Sim. Tiago diz, cada um seja tentado, né? Pelos seus próprios desejos. Seus próprios desejos, pela sua própria carne. Cada um, porém, Eva foi tentada pelo mal. Que mal que estava em Eva? O poneróis. A carne, a desgraça todinha estava na carne. E quando ela sentiu aquele desejo, ela mergulhou ali. Por isso... Como a gente estava conversando, você falou, né, outra hora, que ela foi ativada, né? A carne dela foi ativada. Os pensamentos. Exatamente. Ela foi desbloqueada, foi ativada em Eva. Quando Eva viu, ela sentiu o desejo. Isso. Quando ela viu aquilo ali, aquele desejo de ter o conhecimento, de obter conhecimento do bem e do mal. Então, este desejo, esta natureza humana, ela mergulhou de cara, de cabeça neste mal. Veja que, vamos ver se é ou se não é. Olha aqui, ó. Então, o mal aqui, irmã Luciana, quando ele diz, no versículo 13, ele diz aqui, ó, estou sendo tentado. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Este mal aqui, ele está na natureza humana. Por isso, repito, que revelação abençoada. Por isso que Deus não pode ser tentado, porque Deus não tem carne, Deus não tem corpo. Mas não venha com a sua
teologia barata, não, que a gente não vai engolir, mas essa gororoba... Aí diz, no céu não entra carne, nem né? sangue. Nada do que é humano, né? É. Claro que Porque é sim. mal, o pecado está na carne. Enquanto estiver aqui, meu amigo, Exato. o Então, negócio é estreito. para a gente finalizar aqui, irmã Luciana, tentado pelo mal, este mal aqui, mal, Tiago usou um adjetivo grego, kakos. Mal aqui, quando você vai lá para o grego, está escrito lá, kakos. Kakos, no sentido moral. Ou seja, a natureza humana, a mente humana, os pensamentos, as intenções do coração, né? Kakos, né? No sentido moral, malvado, perverso, mal de conduta, mau caráter, o mal que está no coração do homem. Kakos. Por isso que Deus não pode ser tentado. E onde está tudo isso? Na natureza humana. Kakos é o mal da natureza humana. Agora, se você não estudar um pouquinho de nada, não entender o que significa isso aqui, pelo menos não for um pouquinho na língua grega, não estudar, você não vai entender. Aí você vai dizer que o mal é Satanás, que o mal é o diabo, que o mal é qualquer outra coisa, mas não. O mal está na natureza humana. Kakos, kakos. A não ser que já esteja, né, livre dela, né? Exato. O Mas mal, enquanto viver... O mal, o próprio Cristo, Jesus tinha kakos, tinha uma natureza humana, né? Então, no sentido moral, certo? Kakos. Aí você vai ver aqui 1 Pedro, olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro 3,9 diz assim, ó, não retribuindo mal com mal, kakos com kakos, né? Tampouco ofensas como ofensas, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para que esse propósito. Então, este mal aqui, né, Pedro diz, está no coração do homem, kakos. Agora, nós temos aqui, Luciano, uma imensidão de versículo que fala que o mal está no coração do homem. No final desse estudo, eu vou trazer para você o que Jesus disse, aonde está o mal, de onde provém todo o mal no homem. Jesus não disse em nenhum momento que veio do inferno, nem veio do diabo e nem veio de Satanás. Mas o kakos é a própria natureza caída. É a própria natureza depravada. É o mal, a natureza humana do homem. Se a gente for ver aqui, ó, Mateus, quando chegar aí, irmã Luciana, a senhora diga, tá bom, irmão, vamos, parou, certo? Aqui, ó, Mateus, capítulo 21, só para a gente ter uma ideia. 21, versículo de número 41. Onde está o kakos? Diante disso, responderam-lhe, ele distribuirá esses perversos de forma terrível e arrependerá seu campo de videiras para outros cultivadores. Então, perversos aqui, ó, kakos, são pessoas perversas, de natureza perversa, ou seja, a natureza humana perversa, kakos. Também Romanos capítulo 1, irmã Luciana, eu não vou me estender mais aqui, Romanos capítulo 1, e o versículo de número 28, para a gente fechar aqui. 28 diz, olha o kakos, a natureza humana é kakos, perversa. Além do mais, considerando que desprezam o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes. Olha só, não foi ao diabo que Deus entregou o ser humano, não. E nem mandou o diabo nem Satanás perturbar o homem, não. De suas próprias mentes, depravados, kakos, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Aonde está isso? Na natureza humana carnal, kakos. O 29 ele diz, então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, irmã Luciana. Estão
panturrados de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Aonde está isso? No inferno? Não, na sua carne. Ainda continua assim? Sim, só que você foi regenerado. Tem mais, o 30 para fechar aqui. É verdade, né, irmão? Aquela passagem que a gente leu, né, de Coríntios, onde Paulo estava falando para a igreja, para os cristãos, que eles eram carnais, ainda porque ele queria passar coisas espirituais, ou seja, Exato. coisas mais avançadas, Exato, né? Para que ele queria encontrar o povo mais evoluído, Exato. né? Espiritualmente, Exato. vendo mais as coisas de Deus. Quando chegou lá, ele viu o quê? Disseção. Porque uns diziam que era de Paulo, e outros diziam que era de Apolo. Inveja. Houve inveja, houve disseção, querendo, né? A carne reinou ali. Exato. E era tudo crente. Exatamente. Não é? Então, isso prova que crente tem essas atitudes. Justamente, era a igreja, Paulo chama de irmãos. Irmãos. Agora, por quê? Porque o kakos, que é a natureza humana contaminada, manifestada, né? Mas o texto prova tudo isso que a gente está falando aqui. Aí Paulo diz aqui, ainda em Romanos 1, que olha onde a natureza, olha o kakos, caluniadores, inimigos de Deus. É o que mais tem na religião evangélica. Insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobediente a seus pais. Então, e isto aqui, né, é o que Paulo, a Bíblia, o grego, né, são pessoas que não têm índole, que não foram transformadas, que não receberam ainda a regeneração. Aqui, tudo isso aqui, Paulo está falando de pessoas degeneradas. Aqui não tem regeneração. Nós somos regenerados, mas temos esta natureza pecaminosa, temos esse kakos. Que se a gente der lugar, vai fazer isso. Justo. Vai ser insolente, justo. Arrogante. Será que não tem um monte de crente assim? Presunçosos, né? Tem um mói. Criando maneira de praticar o mal. Exatamente. Como é? Mas como é que o crente vai praticar o mal? Mesmo sendo crente, ele quer derrubar o outro. Exatamente. Não tem não? Você quer dizer que Paulo não praticava isso não? O que é que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7? Eu queria fazer, mas não consigo fazer. Exatamente. Bem, porque o mal está em mim. Exato. Olha aqui, Romanos capítulo 7, para a gente fechar, irmã Luciana. Vamos lá. Versículo 19. Olha o 7 e 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal, kakos, que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Depois da cruz, Paulo teve as revelações, conhecedor do alimento espiritual, da graça de Cristo. E se você achar pouco ainda que ele diz, aí você vem lá para o versículo de número 21. 21, o que é que ele diz? Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente no diabo, em Satanás, no inferno. Em mim, nele. Beleza? Próximo estudo, aí vamos nos aprofundar mais. Irmão, ai de nós se não tivesse sido o Senhor. A graça de Cristo Jesus. né? Verdade. Para nos resgatar. É verdade. Né? Então, assim, a gente vê que essa carne, é como um amigo nosso, né? Ele falando que 2 pitbulls feroz, então, qual que você alimenta mais? Qual que vai ficar mais resistente? Aquele que for melhor alimentado vai matar o outro. Correto. Não é? Então, assim, se você der vazão à carne, ela vai acabar, vai devastar. Exato. Não é? Seu corpo. Então, assim, sem fazer apologia, mas essa guerra interior existe. Com certeza. Com Mas não certeza. Então, próximo estudo, meu irmão, não perca. Isso. Você vai aprender mais ainda.
E cada vez que você aprende, você vai sendo liberto, né? Isso. Desse sistema, desse lixo religioso. E vai aprendendo A controlar os controlar. impulsos da carne. Que isso é que é bacana. Primeiro a gente está vendo que a carne ela se manifesta sim, na vida de qualquer um. Enquanto tiver esse corpo aqui, a não ser que a gente tenha espírito. Alguns crentes aí já são espírito e a gente não consegue discernir. Aí beleza, aí não peca mais não erra, não falha, não faz mais nada. Já está na glória, né? Não, está aqui presente, só que está num corpo físico. Não. Perdão, num corpo espiritual. Já é fantasma. É o fantasma, tipo anjo. Você não tem esse corpo, eu estou falando com você. Você não tem esse corpo físico de sangue, não sai sangue, não. Aí pronto, aí você aí tá não livre. tem cacoça. Tá livre. E nem tem penderol, não. Nenhuma dessas duas aí, sua carne não produz mal. Beleza, desculpe, perdão. Mas se tem, meu irmão, não me diga que você nunca, sua carne, desejou fazer uma coisa contrária à tua natureza boa. Fica com Deus. Agora, assim, né? E tem o desejo, né? Os pensamentos. Porque na lei, pelos pensamentos se pecava também. Exato. Né? Exato. Não é só a prática. Pensamentos, ações e palavras. Isso. Então, assim, o regenerado, ele tem esses pensamentos? Tem. Ele tem prática? Não. Não. Sim. Pode... Se acontecer. Se deixar ser dominado pratica. Pelo cacós, pela carne, pratica. vai-se embora, meu irmão. Vai-se embora. Agora, isso quer dizer que ele perde salvação? Jamais. 1 Coríntios capítulo 5, a destruição da carne. Uma vez salvo? Para sempre. Paz de Cristo, meu irmão, Deus te abençoe grandemente. Eu só te peço uma coisa, ajuda aqui, dá uma força a gente, se inscreva no canal para a glória de Deus, amém? Paz a todos, irmã Luciana, nas considerações finais. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Que bênção, não é? Então, talvez, assim, você não tenha esse entendimento, como nós temos, né? Mas um dia eu também fui assim, eu também pensei assim, que o crente, ele perdia salvação, né? Que o crente, ele pecava para a condenação eterna. Então, para ter direito à regeneração, ele tinha que lutar por ela. Então, assim, aprendemos na graça que tudo isso era uma luta inútil. Não é, irmão Vão? Uma luta inútil. E hoje, na religião, né? Na graça, nós aprendemos que o nosso Cristo eterno, que foi a cruz, né? E na sua redenção, Ele nos deu vida. Amém? Então fiquem na paz, continua aí, tá? No like, compartilhando, se inscrevendo. E que você aproveite do melhor do nosso Senhor. Aproveite das ricas bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Amém? Então, grande abraço a todos, muito obrigada. Fiquem na paz, irmãos. Até o próximo vídeo, tá bom? Graça e paz.